Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz, diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Diga hoje eu recebo a minha vitória. Amém? Você crê? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, aleluias. Abre a palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho que é narrado por Lucas. Lucas capítulo 13. Aleluias. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Narrado por Lucas, no capítulo 13. Glória a Jesus. Aleluias. Versículo 22. Amém? Lucas 13 e versículo 22. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar para você adorar, glorificar, exaltar, ouvir a mensagem da palavra de Deus. Amém, amados? Aleluias. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra, esta breve reflexão que Deus colocou no meu coração. Aleluias, para nós tratarmos nesta noite, amém? Das suas preciosas particularidades, né? Louvado seja Deus. Aleluias. Ontem eu me encontrei com um pastor, conhecido já de muito tempo. Aleluias. E ele me disse que gosta muito de ouvir, o nosso culto, de ver muito o nosso culto, porque ele preza pela palavra, e ele gosta muito porque a palavra do Senhor, ela é pregada e anunciada nesta casa. Amém? Aleluias. Isso me alegra o coração, queridos. Amém? Porque quem prioriza a palavra, quem dá crédito à palavra, quem quer ouvir a palavra, quem cresce pela palavra, quem é alimentado pela palavra, não definha na sua fé. Amém? Aleluia. Costumo dizer que aqueles que ficam correndo para lá e para cá, atrás de revelações, atrás de profecias, querendo ouvir Deus falar, e é bom ouvir Deus falar, mas Deus fala pela palavra. Mas quando se corre atrás de profetas, quando se quer ouvir só revelações, aí chega um tempo, um momento que essas pessoas se frustram, essas pessoas ficam frustradas, e quando elas se frustram, elas se afastam da igreja, muitas vezes se afastam de Deus, porque o culpado de todas essas situações, muitas vezes, não é atribuído ao diabo, eles atribuem a Deus. Na minha mensagem eu me lembro, revoltados contra quem? Eu mencionei sobre isto, porque muitas vezes as pessoas ficam revoltadas contra Deus, porque as muitas promessas falsas não acontecem, profecias enganosas não acontecem, revelações fraudulentas não acontecem, e aí as pessoas ficam frustradas, mas ao invés de elas ficarem frustradas, ficarem contra o Satanás, elas ficam contra Deus, e elas se afastam da igreja, elas se afastam de Deus, e muitas infelizmente preferem ficar na sua casa, preferem voltar para o mundo, do que procurar uma igreja que preza pela palavra de Deus. Amém? Aleluia. Há muitas igrejas, querido, na face da terra, há muitas igrejas que pregam a palavra de Deus. Amém? Então essa não é desculpa
para que fiquem nas suas casas, para que se afastem da igreja e se afastem de Deus, porque há muitas igrejas que pregam a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Mas o erro é daquele que fica correndo atrás da profecia, da revelação, né? Aleluia. Nunca se converteram de fato ao Deus verdadeiro. Aleluia. Queridos, louvado seja o nome de Jesus. O tema que Deus deu ao meu coração, dentro da mensagem, está bem explícito aqui: esforçai-vos. Amém? Esforçai-vos. Aleluia. Glória a Jesus. Amados irmãos, por diversas vezes, amados, eu tenho ouvido a palavra esforçai-vos, né? Aleluia. Tenho ouvido pregadores, leituras bíblicas são feitas, mensagens transmitidas, muitas coisas que nós vemos pela rede social, coisas boas, palavra, e eu tenho visto muito esta palavra, e este versículo bíblico principalmente, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mas muito tem chamado a minha atenção, e chamou a minha atenção para esta mensagem, o tema esforçai-vos, amém? Porque eu creio que o Espírito de Deus, eu creio que é o Espírito do Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, que tem impulsionado o coração dessas pessoas, para que possam pronunciar esta palavra, para que as pessoas possam ouvir esta mensagem, esta palavra, dizendo: esforçai-vos. Porque sabemos, querido, que isto é algo muito importante para a vida cristã, amém? E nós sabemos, queridos, também, que é algo essencial, muito essencial, necessário nestes nossos dias, amém? Aleluia. Porque se muitos estivessem ou tivessem se esforçado, talvez não estivessem como estão hoje. Se muitos tivessem tomado um posicionamento de se esforçar em diversas áreas da sua vida, principalmente na espiritual, talvez não estivessem hoje lamentando pelo que estão vivendo, pelo que estão passando, pelas situações, porque o importante é ouvir a Deus falar, esforçai-vos, mas o mais importante é se posicionar para se esforçar, amém? Aleluia. Agora aqui em Lucas 13, queridos, nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava percorrendo cidades e aldeias, ele estava ensinando, enquanto ele caminha para Jerusalém, e chega um homem ali, como muitos que estavam à volta de Cristo, mas um em particular vai perguntar para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Aleluias. Quando nós, amados, vemos pela palavra de Deus, que em outra ocasião, a Bíblia diz que um jovem rico, ele se aproximou de Jesus e fez a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Veja, queridos, que este homem que agora está caminhando com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos enquanto ele vai para Jerusalém, pergunta: são poucos os que vão ser salvos? E o jovem rico perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Amém? Aleluia. Agora, queridos, nós vamos observar que aparentemente a pergunta deste homem que está caminhando com Jesus agora, ela parece ter um tom afirmativo e conclusivo, porque nós vemos este homem, aleluia, ele que provavelmente está caminhando junto ali ao lado de Jesus, mais próximo, para fazer a pergunta, para que o Cristo respondesse, ouvisse a sua palavra, ouvisse a sua pergunta, para dar em sequência uma palavra, uma resposta. Mas nós vemos que este homem estava atento aos ensinos de Jesus,
Ele estava consciente ali do que o Senhor estava anunciando, do que Ele estava falando, qual era o tema, o teor da sua pregação. Aleluias. E nós vemos, querido, que este homem, talvez pelo tom afirmativo e conclusivo, porque ele já está dizendo, são poucos os que se salvam, como dizendo, de fato, realmente, são poucos os que vão ser salvos, porque ele está dizendo, esta palavra que o Senhor está pregando, aleluias, para poder obedecer esta palavra, para se viver essa mensagem, não é fácil. Então certamente, são poucos os que se salvam. Então a sua palavra quem sabe olhando para a consciência da sua própria vida, quem sabe olhando para a gravidade da desobediência, não somente quem sabe a sua, mas sabendo que muitos à sua volta, pessoas que ele conhecia, tivesse conhecimento, conhecesse, familiares, quem sabe, todos debaixo da desobediência. E as palavras do Cristo eram duras, mas eram repreensivas para trazer mudança, para trazer salvação, aleluia, para abençoar a vida do homem. Então ele pergunta, são poucos os que se salvam, aleluia. E o Cristo que poderia responder com simplesmente um sim, o Cristo que poderia responder tão somente dizer, com certeza, meu jovem, são poucos os que serão salvos, aleluia. Quem sabe ele poderia só dizer, aleluia, para aquele homem, que realmente, aleluia, os que vão ser salvos, são muitos poucos. Mas nós vemos que na sequência, o Senhor Jesus não dá uma palavra desta natureza de resposta. O Senhor Jesus, ele vem com outro ensinamento. Ele sempre responde ensinando. Ele sempre responde, aleluia, enquadrando, aleluia, as pessoas dentro do teor daquela pergunta. Agora o Cristo, Senhor Jesus, está enquadrando aquele homem, está enquadrando aqueles que estão à sua volta, aqueles que agora ouviram a pergunta do homem, e Jesus começa a discorrer com respeito à importância daquele momento, aleluia, porque o Senhor Jesus, ele vai, aleluia, na sequência, ele vai dizer assim, que quando a porta se fechar, mesmo que batam, mesmo que peçam para abrir, ele dirá, não vos conheço, nem sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, aleluias. Então Cristo poderia dizer, sim, meu jovem, são poucos os que se salvam, mas o Senhor começa a dizer, quando o pai de família fechar a porta, e vierem baterem na porta, aleluia, e insistirem chamando, pedindo para abrir a porta, ele vai dizer, não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, aleluia. Queridos, quando a porta da graça se fechar, aleluia, quando a porta da graça se fechar, orações não poderão mais ser ouvidas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Jesus levar a igreja, arrebatar a igreja da terra, aleluia, pessoas vão ter, quem sabe, se ajoelhar, clamar, querer buscar, aleluia, se arrepender, quem sabe, aleluia, buscando, aleluia, em oração, mas a porta fechou, a porta da graça se encerrou, aleluia, orações não poderão mais ser ouvidas e nem atendidas. Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus. Porque o mais importante, veja o que Jesus disse, não vos conheço. O mais importante, querido, não é o quanto nós declaramos que nós conhecemos Jesus,
O mais importante, amado, não é o quanto nós queremos muitas vezes bater no peito e dizer: eu conheço Ele, eu conheço Jesus, eu conheço o poder desta graça, eu conheço, aleluia, o Espírito Santo, eu conheço o meu Deus, eu conheço Ele. Mas a Bíblia está dizendo: é Jesus que precisa nos conhecer. Porque naquele dia, quando fecha a porta, Ele vai dizer: não vos conheço. Amém? Aleluia. Então não é o quanto nós conhecemos ao Cristo, mas se Ele nos conhece, quem somos diante da sua presença? Aleluia. Quem somos nós diante da sua gloriosa, majestosa, poderosa presença? Aleluia. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Mas por enquanto, aleluia, a porta está aberta. Ela está aberta, e esta porta é estreita. E esforçai-vos não significa tentar passar de qualquer jeito, tentar passar a qualquer custo, de qualquer forma. Não é isto. Você está me entendendo, querido? Humanamente falando, não significa você tem uma porta bem estreitinha, né? Bem estreitinha, uma passagem. É uma porta, mas é uma passagem bem estreita, e você tentar passar por ela e não consegue, e você vai e não tem jeito, né? Quem sabe está um pouco mais volumoso, né, pastor? E aí não vai, não tem jeito, vai passar que jeito? Mas aí você se esforça, e você vai empurrando, e vai passando a perna, e vai agora, quem sabe, se esfolando, se esfregando, se machucando, para tentar passar. Humanamente falando, seria isso? Não, querido. Amém? Aleluia. Não adianta, não vai passar, porque, aleluias, este não é o princípio para a entrada no reino de Deus. Não é assim, não é esse tipo de esforço para passar pela porta. Não depende de nenhum esforço humano, não depende de você a qualquer custo, de qualquer forma, tentar passar por esta porta estreita. Aleluias. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Ainda que nós sabemos que Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força, mas nós, queridos, sabemos que o princípio é conquistá-lo pela fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Você está me entendendo? Porque isto vai demandar, querido, de um esforço, de uma diligência espiritual. Isso vai demandar, louvado seja Deus, que nós tenhamos uma determinação espiritual na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isto sim é o que vai nos levar para que nós possamos passar pela porta estreita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Significa que vamos passar pela porta dentro da sua medida. Nós vamos passar pela porta dentro da sua proporção. Esta porta, ela é estreita, aleluia, mas por esta porta se passa livremente. Louvado seja Deus. Jesus diz: a porta é estreita, mas quando passarmos por esta porta, nós passaremos livremente por ela. Amém? Você não vai esbarrar em nada, você não vai bater do lado, não vai se machucar, nada. Ela é estreita, mas aquele que anda nos princípios do Senhor, de Jesus Cristo, nos princípios de Deus, ele passará por esta porta estreita livremente. Louvado seja Deus. Você está me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque esta porta, querido, ela é conforme a medida da nossa fé. Esta porta, ela é conforme a medida da nossa obediência. Amém? É isso que Deus colocava no meu coração.
ela é de acordo com a medida da sua fé, ela é de acordo com a medida da sua obediência. Você passa livremente por ela. Você está me entendendo, querido? Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Diga, eu estou entendendo, Senhor Jesus, e é pela porta estreita que eu quero entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, a porta estreita que Deus colocou no meu coração. Amém? Estou transmitindo tudo aquilo que o Senhor falou com o meu coração. A porta estreita, ela é estreita, mas a principal característica, nós sabemos muito bem que ela diz respeito àquele que vai passar pela porta. Ela diz respeito à vida humana, ela diz respeito à minha vida, ela diz respeito à sua vida, aleluia, porque ela diz respeito àquele que traz consigo a renúncia. É com respeito àquele que traz consigo a obediência, traz consigo o perdão, traz consigo a fé, traz consigo o amor, traz consigo a humildade, ele traz consigo tudo aquilo que é essencial e necessário para que ele possa passar pela porta estreita. Amém? E muitas outras coisas, louvado seja Deus, tudo aquilo que pela palavra Deus, Ele tanto nos requer de nós, quanto Deus, Ele quer que nós possamos ter, pela nossa prática de vida espiritual, pela nossa prática de vida com Deus, para que nós possamos passar por esta porta estreita. Você está me entendendo? Diga glória a Deus, amém? Aleluias. Então no meu pensamento, amado, eu estava lá falando com Deus, eu estava lá glorificando o Senhor, meditando, né? Aleluia, buscando ali, aleluias, naquilo que, quando eu sento, amado, para falar com o Senhor, quando eu estou lá meditando, buscando, preparando a mensagem, aleluia, e Deus começa a ministrar meu coração, e eu colocando tudo, né? Eu vou escrevendo aquilo que Deus coloca no meu coração, amém? Aleluia. Eu sei que a minha memória não é às vezes como de alguns irmãos, né, que tem a capacidade de reter muita coisa na memória, né? Então eu gosto de aquilo que Deus ministra no meu coração, eu gosto de sempre estar anotando, e eu glorifico a Deus por isso, amém? Aleluia. E quando eu estava meditando com o Senhor, eu caracterizei alguns aspectos, né, do que significa esforçai-vos. Para nós cristãos, para nós da igreja do Senhor, para nós que estamos aqui anunciando a palavra, querendo viver a verdade, a vontade do Senhor, no poder do Espírito, que queremos caminhar com o Pai, que queremos, aleluia, a presença poderosa, gloriosa, doce, gentil, esse amor maravilhoso do Senhor no nosso coração, cada dia, cada momento, ser expressão desse amor de Deus, aleluia, neste mundo de pecado, neste mundo caído. Tem algumas coisas que são essenciais, mas há muitas coisas que nós poderíamos falar, que são necessárias para nós nos esforçarmos. E eu pontuei algumas aqui, aleluia. Esforço em buscar sempre ter um bom ânimo, aleluia. Então veja, queridos, muitas vezes nós lemos sobre isto, o quão é necessário ter bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor, porque é não desanimar diante dos desafios, é nós, aleluia, mesmo quando as nossas expectativas são frustradas, manter a fé e a esperança e mover-se em direção ao alvo, aleluia. Você entende, querido, nesta noite? Mesmo quando as tuas expectativas são frustradas, puxa, eu esperava tanto e não foi como eu esperava, não aconteceu do jeito que eu desejava, mas será que é Deus que não quis? Será que aconteceu? Não, peraí,
É mesmo quando essas coisas não acontecem, nós mantemos a fé, nós nos movemos, nós vamos em direção ao alvo, nós buscamos, aleluia, retomamos força e continuamos firme no nosso propósito, no nosso caminho de fé. Bom ânimo, aleluia. Muitos precisam nos nossos dias ter bom ânimo, amém? Então, esforça-se, ou esforça-te para ter sempre um bom ânimo diante de qualquer situação, aleluia, amém, igreja? Esforço de se empenhar ao máximo, empregando os meios possíveis através da fé. Então veja bem, eu preciso me esforçar em muitas áreas, e eu preciso muitas vezes me esforçar até mesmo na fé, me empenhar ao máximo para viver os propósitos da fé, querido, aleluia, buscar os meios que são possíveis através da fé, porque ter fé é crer 100% em Deus, é não ter dúvidas a respeito do Pai, do Filho e do Espírito, é não ter dúvidas a respeito da sua palavra, é não ter dúvidas a respeito, aleluia, de toda a revelação poderosa que Ele nos concede pelas suas misericórdias, é crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos crer, querido, amém, aleluia, porque a fé, ela move a vida do cristão para ter uma vida de oração, como já disse o pastor aqui, é essencial. A fé move a vida do cristão para que ele possa ter uma vida de oração. A fé move a vida do cristão para que ele possa buscar conhecimento bíblico, para que ele possa meditar nas Escrituras, para que ele possa não só conhecer, viver, mas ensinar a palavra de Deus, aleluia. E isso só é possível através da fé, aleluia. Como você vai pregar algo que você não crê? Como que você vai pregar algo que você não vive? Como que você vai pregar alguma coisa, aleluia, que você não tem 100% de certeza? Mas qual é a certeza? Que isso aqui é a verdade, aleluia, que Jesus é real, que o Senhor é santo, poderoso, o Deus da minha vida, da minha existência, da minha história, aleluia. Esses dias eu fiz uma postagem de um shorts ou reels, alguma coisa que se chama assim na internet aí, né, no YouTube, acho que é shorts que fala no YouTube, e teve um comentário de um incrédulo, né? Incrédulo pode ser, tá mais para um crente frustrado, tá mais para um desviado frustrado, porque na maioria são frustrados, né? Porque às vezes até o ateu fica quieto, ele não responde, ele não fala nada, ele não critica, ele não fala nada. Mas os frustrados da fé, muitas vezes eles criticam. E ele já fez uma crítica, kkkk, dizendo assim que conta outra, porque essa é velha, conta outra aí, conta outra mentira, porque essa é velha. Quer dizer, eu estava falando justamente que nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, porque quando nós ouvirmos o soar da trombeta, aleluia, quem vai ouvi-lo são os que são sensíveis à voz de Deus, são os que ouvem a voz do Espírito Santo. Eles vão ouvir também o soar da trombeta do arrebatamento, e ele colocou lá toda aquela, né, aquele kkk, conta outra mentira, que essa é velha, e não sei o quê. Pode ser um crente frustrado, né? Pode ser um crente desviado, que Deus tenha misericórdia da sua alma, que Deus resgate a sua alma, né? Você está entendendo, querido? Porque pode ter se frustrado em algum ponto da sua caminhada, e hoje já não crê mais, né? Hoje já não crê mais, quem sabe muita revelação, né? E não se cumpriu nada, corria atrás de revelações e não se cumpriu, e depois fica frustrado, né?
Louvado seja Deus. Mas é preciso mover-se pela fé. Amém? Então, esforço em se empenhar ao máximo, empregando os meios que são possíveis através da fé. Amém? Nós precisamos ter essa fé, querido. A igreja precisa. Aleluia. Esforço para dar de si, em todo o tempo, o seu melhor a Deus. Amém? O seu melhor a Deus. Esforçar para dar de si o seu melhor a Deus, o melhor da sua adoração, o melhor do seu louvor, o melhor da sua oferta, o melhor do seu tempo, aleluia. É priorizar e não dar para Deus o resto, e não dar para Deus a sobra. É priorizar. O que é que você tem de melhor para dar para Deus? Pondera isso no seu coração. É se esforçar para dar o melhor, porque secularmente nós damos o melhor para fazer, secularmente nós nos esforçamos. Lá no trabalho, se você ficar no lenga-lenga, o patrão chega e vamos trabalhar, meu filho. Que corpo mole que é esse? O salário no fim do mês vai vir para você também, assim como para os outros estão se esforçando, você está aí. E aí você tem que, ou às vezes não espera nem o patrão falar, né? Já está, só que corre, cai, trabalha, Agora, dar o melhor de si, para Deus, o melhor que você tem preparado, o melhor que você tem separado, o melhor que você tem, porque foi Ele que te deu, então entrega para Ele o que de melhor você tem, aleluia. Isto é importante, amado. Isto é essencial. É priorizar. Porque se nós achamos que Deus o melhor para Deus é o que sobra do meu tempo, o melhor para Deus é o que sobra do meu recurso, o melhor para Deus é o que sobra disso, daquilo, o melhor para Deus é o que sobra, é o resto. É isso que nós damos para Deus? Então é esforço. Requer esforço. Amém? E Deus ministrar no meu coração isso. Amém? Requer esforço para dar de si, em todo o tempo, o seu melhor para Deus. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Se até aqui você entendeu, diga aleluia Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esforço em cooperar e exercer seu ministério com intensidade e força. Amém? Aleluia. Romanos 12:11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Então, quando fala em dar o melhor para Deus, já enquadra aqui, né? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas esforço em cooperar e exercer seu ministério com intensidade e força. Aleluia. Essa é a dedicação, o cuidado, a diligência em qualquer serviço, não sendo vagaroso, descuidado, desleixado, e o mais importante, ser fervorosos de espírito. Aleluia. Usar de tudo e de todos os meios para expressar em verdade a vontade e o querer do nosso Deus. Querido, isso aí é algo essencial na vida cristã. Exercer o ministério com intensidade. Foi escolhido, foi chamado, foi separado, foi ungido. Para quê? Para exercer com intensidade o seu ministério. Aleluia. Intensidade e força, ser fervoroso, não ser vagaroso, mas ser diligente. Precisamos nos esforçar nisto, amados. É rever alguns conceitos que estão em nós mesmos, e nós falarmos, não, nós temos que nos aplicar. Eu preciso mais, eu preciso fazer mais para o Senhor.
o fato de dar mais de si, é entregar para Deus, aleluia. O ministério principalmente é algo que Deus nos comissionou para isto. Ele se chama trabalho. Deus te chamou para trabalhar para Ele, aleluia. É assim, para trabalhar para Ele. Você foi levantado como um trabalhador da última hora, aleluia. Você é este pregador, você é este, aleluia, anunciador das boas novas, evangelista. Você é este, aleluia, visitador. Você é este que ora, você é este, aleluia, que prega. Você é este que faz a vontade de Deus com intensidade e força, porque tu foste chamado, escolhido para este fim. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Esforço, querido. Esforço. Amém. Esforço com o objetivo de alcançar sua salvação e também dos seus. Amados, esta é a prioridade dos que passam pela porta estreita. Eles alcançam a salvação. Jesus disse: esforçai-vos ou porfiai por entrar pela porta estreita. Se é para entrar pela porta estreita, é porque para alcançar a salvação, para entrar no reino de Deus. Então, se esforçar faz parte. Nós precisamos nos esforçar. Aleluia. A palavra do Senhor em Filipenses 2:12, na parte final, ela diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai ou desenvolvei a vossa salvação, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Isso mostra que todos os dias nós iremos batalhar pela salvação, nós iremos lutar contra todas as adversidades que querem destituir a nossa vida da salvação. Então nós temos que batalhar, querido. Nós temos que ter temor, nós temos que tremer diante da presença do Pai, aleluia, para que nós alcancemos, aleluia, e possamos ter esta graça maravilhosa de entrarmos pela porta estreita, a porta da salvação. E não diz respeito só esse esforço à minha vida, precisa alcançar os meus. Nós estamos lá batalhando, porque meu filho está afastado. Estando afastado, se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, se nós subíssemos, e os que não estão na condição, você está entendendo? Então não é só a prioridade da minha vida, é a prioridade da minha vida e daqueles que eu amo, e daqueles que eu gostaria, aleluia, que também naquele dia, aleluia, subissem também, estivessem também junto com o Senhor Jesus na sua glória, aleluia. Então nós temos que nos esforçar nesse objetivo da nossa salvação. Os oponentes da nossa fé sempre estarão aí, lutando, batalhando contra nossas vidas, amém? Aleluia, louvado seja Deus. E este é o outro esforço, o esforço de suportar a opressão da carne, do mundo e de Satanás. Este é um esforço que nós precisamos diligentemente batalhar todos os dias, para nós vencermos, porque nós temos que vencer a carne, porque nós temos que vencer Satanás, nós temos que vencer o mundo, todas as situações que são pertinentes ao mundo, mundanas, porque elas sempre visam favorecer, o mundo, Satanás quer favorecer a nossa carne, então nós lutamos contra tudo isso, para não nos perder, amém? Tem que ter esforço, tem que ter esforço, amém?
Esforço para manter-se firme e fiel a Deus em qualquer circunstância. Então veja bem, querido, esforço para se manter fiel a Deus, independente da situação, independente da circunstância. Ah, mas aconteceu tal coisa, eu sou fiel. Ah, mas levantou-se, mas meu Deus é fiel e eu permaneço fiel a Ele. Aleluia. Ah, mas chegou tal situação, não importa, eu mantenho a minha vida de fidelidade ao meu Deus. Manter-se fiel, independente da circunstância. Se esforçar. Pastor, mas quer dizer que se eu me esforço, então eu me torno homem de aço, indestrutível, nada pode me tocar. Querido, se Deus é com você, quem vai ser contra a tua vida? Se Deus é contigo, quem que vai poder tocar em você? Se Deus está do teu lado, quem é que vai ali te derrubar? Você se levanta assim, se agiganta, porque teu Deus é o Senhor e Ele é tudo na sua vida. Mas precisa ter vigilância, porque manter-se fiel requer, antes de tudo, vigilância. Você quer se manter fiel, então vigia nos teus passos, nos teus caminhos, nas atitudes, nas decisões. Vigia, porque se você não vigiar, você pode não manter-se fiel. Então precisa, mano, de vigilância. Amém? Agora, que Deus é contigo, isso eu não tenho dúvida. Que Deus é com a sua igreja, eu não tenho dúvida. Que Deus está conosco, aleluia, e Ele nos fortalece, eu não tenho dúvida alguma sobre isto. Aleluia, louvado seja Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E muitos outros esforços, como eu disse, que são necessários a nós, a igreja do Cristo. Amém, amado? Tem muita coisa que nós temos que nos esforçar. Aleluia. O texto sagrado de Deuteronômio 31:6, ou melhor, 31, né? Aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, para nós encerrarmos, estamos encerrando. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 31 que Moisés, ele passou a falar palavras a todo Israel. E ele disse assim: olha, eu já sou da idade de 120 anos, eu já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão, mas o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E no versículo 6 ele vai dizer: esforçai-vos e não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. Eles estão aqui se esforçando diante da guerra, diante da luta, diante dos inimigos. Não são inimigos espirituais, ainda que servissem aos deuses pagãos, mas são inimigos de carne e osso, com espada, com arco, com a flecha. São homens valentes, guerreiros. Essa é a adversidade que eles tinham. E aí Moisés está dizendo: estou passando o bastão para Josué, eu não vou passar o Jordão. Josué, ele vai liderar, ele vai à frente de vocês, mas permaneçam, porque se vocês estiverem com o Senhor vai estar com vocês, Ele não vai desamparar vocês, Ele vai destruir as nações e Ele pelejará por vocês. Vocês vão enfrentar, vai ter morte? Vai, porque na luta tem morte, na guerra tem morte, na batalha tem morte, mas sou capaz de dizer para você, me corrija, evangelista, se eu estiver errado, mas acho que morreram mais por desobediência a Deus do que por lutar contra o exército dos inimigos, né? Morreram mais os que desobedeceram a Deus, porque caíram no deserto, morriam
praga, de peste. Deus mandava o fogo, matava por desobediência, do que com os inimigos. Você está entendendo? Aleluia. Mas era esforço para a guerra. Então ele diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Agora também um esforço espiritual. Em 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 7, ele vai estar fazendo menção. Mas a Bíblia diz no capítulo 15 de 2 Crônicas, que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e esse saiu ao encontro do rei Asa. Ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Mas quando na sua angústia eles se voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Aleluia. Mas no versículo 7 ele vai dizer: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Agora o Espírito de Deus está dizendo que era um esforço espiritual, porque a partir da mensagem da palavra, a Bíblia diz que o rei Asa, ele vai, aleluia, chamar o povo para um concerto com Deus. Ele vai tirar os altos da adoração pagã, ele vai eliminar os ídolos, ele vai, aleluia, buscar a presença de Deus, e ele vai fazer aliança com Deus dos seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e vai jurar ao Senhor, e todos juraram ao Senhor, aleluia, com alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e foi por ele achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Aleluia. Veja, queridos, que quando se levantou o profeta, ele anunciou para o rei: olha, Israel estava perecendo. Israel buscou e achou, se voltou a Deus e Deus se voltou a eles. O profeta está dizendo espiritualmente, esse é um esforço espiritual, está dizendo: você precisa mudar sua postura, porque se você mudar, vai ter paz. Deus vai mudar esse cativeiro, essa situação vai ser transformada. Então imediatamente Asa tomou uma posição, chamou o povo e disse: olha, povo, e quem não fazer vai ser morto ainda, e quem não buscar vai morrer. E ele fez um concerto com Deus, e a Bíblia vai dizer que não houve guerra nos tempos de Asa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele teve paz, a terra teve paz, aleluia, ali houve paz, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Judá e Benjamim viveu em paz, aleluia, porque aliança com o Senhor. Você está entendendo, querido? O esforço espiritual traz recompensa, e essa recompensa estava aqui nas suas palavras. Aleluia. Não desfaleçam, porque a vossa obra tem uma recompensa. Qual é a vossa obra? Se livra de todo o mal que este mal da idolatria está fazendo na sua vida. Se livra dessa situação pagã, se volta ao Deus vivo e verdadeiro, e tu vai ver o que Deus fará na sua vida. Oh, glórias, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você está entendendo? Diga aleluia, Jesus. Oh, bendito o Senhor. Renova a aliança nesta noite, renova a aliança. Vai ter aliança na tua casa, vai ter aliança na tua família, vai ter renovo na tua casa. Deus vai renovar a aliança dele com você e com a sua família. Orabacalabachuri me calabai. Porque Deus é Deus.
nós temos uma aliança com Ele, aleluia, e nós precisamos desse esforço nosso espiritual. Você está entendendo? Aleluia. Salmo 31, 24 diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia. Quem é que está esperando em Deus? Não espera em Deus, você espera em Deus, a igreja espera em Deus, aleluia. Todo cristão espera no Senhor, aleluia. E a palavra dele é: esforça-te, aleluia, porque é Ele que vai fortalecer o teu coração, aleluia. A partir do momento que você se esforça, Ele te fortalece. Ai, se Deus não me esforçar, eu não... Ou melhor, se Deus não me fortalecer, eu não me esforço. Não, querido. O Senhor me dá força para mim, me fortalece para mim me esforçar. Jesus dá força sim, amado. Mas começa fazendo para você ver, começa se esforçando para você ver, se Jesus não vai chegar, se Jesus não vai tomar na mão e vai dizer: eu estou aqui e eu vou te ajudar, e eu vou te fortalecer, aleluia. Você está entendendo? Diga glória. Glória a Jesus. Só para encerrar, e nós fazemos uma oração. 2 Pedro 1,10 diz assim: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Aleluia. Jamais. Olha aí, ó. Olha aí o que está escrito. Jamais. Né? Jamais. Vigilância. Né? Tem que ter fé. Mas se esforçando com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição. Você foi chamado, você foi eleito por Deus. Deus te escolheu, te tirou do mundo, te chamou para esta graça, para esta obra poderosa. Agora, se você com tudo isto, agindo desse modo, você jamais vai abandonar a fé. Não vai ter como, querido. Não tem jeito. Não tem como aquele que está firmado, aquele que tem fé, aquele que está, aleluia, caminhando com o poderoso ao seu lado, aleluia, abandonar a fé. Simplesmente não. Isso não pode acontecer, isso não acontece, porque o Senhor é Deus, Deus zeloso, Deus que cuida, o Deus poderoso, aleluia. Mas é como eu já disse, quem não está firmado, um dia cai. Quem não está firmado, um dia vai fraquejar. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos uma confiança. Deus é Deus poderoso que fala com o nosso coração. E esse Deus maravilhoso está presente aqui nesta noite. E Ele contempla a minha vida, a sua. Ele quer abençoar nosso coração, querido. Ele quer nos levantar, Ele quer nos fortalecer a alma, o espírito. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele conhece tudo que está dentro de nós. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. O seu nome é Jeová Jiré. É o Deus Todo-Poderoso. O grande é o Rafá, o Deus que cura, poderoso. O Derrabassuianai, Deus da vitória da igreja, aleluia. Ele é o Senhor. Se coloque em pé, vamos clamar a este Deus, vamos orar ao Senhor, vamos pedir misericórdia para Ele nesta noite, aleluia. Vamos dizer para Ele nesta noite que a nossa aliança, ela é renovada nesta noite, aleluia. Que nós arrumamos o altar, nós edificamos um altar nesta noite ao Senhor. Oh, bendito seja Deus.
vamos orar ao Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, cuja presença nós estamos diante da Tua glória, diante da Tua graça, da Tua autoridade, do poder do Teu nome, do poder da Tua palavra, da autoridade desta palavra que nós proclamamos, que nós pregamos nesta noite. Senhor, Tu és o Deus da nossa vitória, Tu és o Deus da nossa vida, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos levanta com autoridade, que nos dá graça, sabedoria do alto. Oh meu Pai, Tu és aquele que cura toda enfermidade, o derramassuyanai, que opera para abençoar a nossa casa, a nossa família, para fazer um milagre, em nome de Jesus, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra poderosa, a palavra proclamada, a palavra que foi liberada do Espírito. Visita corações desta noite, visita a nossa família, traz cura, traz intervenção divina, levanta o caído, ressuscita o morto, opera o milagre para a Tua glória, para o Teu louvor, meu Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a unção poderosa do Teu Espírito, a palavra poderosa do Espírito no nosso coração. Enche-nos da Tua fé, no dom da fé, para caminharmos diante da Tua presença e sermos cada dia vaso para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Assim cremos e assim já Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Oh, glória a Deus.